O que é a secura vaginal? O próprio nome diz, é a falta de lubrificação vaginal. E a secura vaginal vem num pacotão do que a medicina chama de síndrome urogenital, ou seja, uma série de sintomas que afetam a mulher, colo do útero, vagina, vulva, a parte anal, podendo levar à incontinência fecal, a parte urinária, podendo levar à infecção urinária de repetição, que é a cistite, urgência urinária, incontinência urinária, ou seja, todo o assoalho pélvico é afetado. E detalhe, rainha, a síndrome urogenital é progressiva. O que isso quer dizer? Não é que chegou até aqui e vai parar. Não, pode continuar e afetar muito mais a tua saúde, te trazendo uma série de problemas. Então, entenda isso. Se alguém estiver falando para você, espera passar que passa, não faz isso. Você não pode ficar esperando que um sintoma relacionado a algo que é irreversível passe. E o que é esse algo irreversível? O que leva à síndrome urogenital? O que leva à secura vaginal? E o que leva à menopausa? O que a menopausa quer dizer? Mais do que você não menstrua mais, ou você não vai engravidar mais, ou mais do que muitas mulheres pensam que a menopausa é somente o calorão. Ah, não tive menopausa porque não tive calorão. Ah, passou a menopausa porque passou o calorão. Não, é muito além disso. A menopausa quer dizer que o seu ovário, o meu e de toda a terráquea entrou num processo de atrofia. E o que significa essa atrofia? Que ele não funciona mais. E qual o problema dessa atrofia? O que o ovário produzia para nós, tanto para a nossa parte reprodutiva, como para a nossa parte que eu chamo de não reprodutiva ou produtiva, que são os hormônios não são mais produzidos. Vamos voltar lá na nossa primeira menstruação, o nosso ovário cheio de células foliculares produzindo hormônios, estrogênios, testosterona, progesterona. Vamos queimando. Só para você ter noção, nós temos em média com 300 a 500 mil células foliculares nos nossos ovários e vamos queimando todo mês. Faça chuva, faça sol, mil se vão. Então a nossa conta corrente, só que de produção hormonal, que eu digo que era verdinha, é como ter dinheiro numa conta, você vai queimando, chega lá nos 35, 40 anos, essa conta já ficou no amarelo e depois a tendência é piorar cada vez mais até a menopausa se apresentar. Ou seja, ativadores biológicos responsáveis por várias funções celulares e dentre elas a que nós estamos falando na aula de hoje, que você está aprendendo, que vai estimular vagina, para estimular a lubrificação vaginal, não tem mais. E qual o resultado disso? Sintomas. E quanto que isso afeta? Em média, a literatura traz que 50% pelo menos das mulheres vão ser afetadas pela síndrome urogenital. Você pode estar naquelas que está sendo afetada, uma irmã sua, uma amiga sua, mas esse número é muito considerável. Se nós formos pensar que tem 100 milhões de mulheres na menopausa, só um exemplo, então pelo menos 50 milhões vão passar por esse processo. Só para você ter uma ideia, esse número eu chutei, mas a estimativa da Organização Mundial de Saúde para 2030, daqui a 8 anos somente, é que 1 bilhão e 200 milhões de mulheres estejam nessa fase da menopausa do climatério. Então, se eu trago esse número, que esse é real, significa que em 2030, daqui a somente poucos anos, quer dizer que 600 milhões de mulheres vão estar passando por esse problema. E não é passar por esse problema. O que eu quero trazer para você, que isso é importante você ter em mente, não é ter a vagina seca, porque você pode ser uma mulher que fala, mas eu não tenho vida sexual, então isso tanto faz. Mas entenda que a secura vaginal é só um reflexo
do que está acontecendo, de que forma, falando somente na parte pélvica, você está sendo afetada. Agora, se você é uma mulher que tem vida sexual, isso é um problema. E se eu volto um pouquinho para você que não tem vida sexual, lembrando que a secura vaginal, é importante, não é só a falta de lubrificação vaginal. O que significa a falta de lubrificação vaginal? Que mudou o pH vaginal, que as suas bactérias protetoras, que são os lactobacilos, não são mais produzidos da mesma maneira, e isso cria um ambiente de exposição para a sua vagina. O que quer dizer? Você acaba tendo muito mais chances de fazer, seja uma infecção fúngica por fungo, seja uma infecção por alguma bactéria oportunista, e ainda um favorecimento das bactérias do ânus, que estão lá no seu intestino, atravessarem a sua vagina, chegarem na sua uretra e aumentarem o teu risco para infecção urinária de repetição. E por que tudo isso acontece? Porque o estrogênio, que é o principal hormônio feminino, ele tem ações específicas. E que ações são essas do estrogênio? Ele estimula o fluxo na região pélvica. Quando ele estimula o fluxo na região pélvica, ele está levando mais nutrientes para que aquele tecido seja estimulado, se recomponha e execute a sua função. Esse tecido, ele fica o quê? Com uma espessura maior. Se ele tem uma espessura maior, ele consegue produzir o quê? Todas as substâncias necessárias que a vagina necessita para manter a sua integridade. Então, o estrogênio, ele tem ação específica para estimular o epitélio, eu estou falando do vaginal, mas também do colo do útero, também da região vulvar, ou seja, ele dá vida ao tecido. E quando se tem uma queda de estrogênio, o que acontece? Diminui o fluxo, diminui os micronutrientes. Esse tecido que não está mais recebendo esse fluxo, esses micronutrientes da maneira adequada, o que vai acontecer? Ele entra em déficit. O que é o déficit? Ele não tem mais as substâncias necessárias para... E ainda, fora isso, o próprio hormônio que está ali agindo, ele é o quê? Um ativador biológico. Então, tem uma perda progressiva e depois total ausência, não tem mais da ação desse estrogênio, trazendo todas essas repercussões para a vagina. E o detalhe não é o que você está tendo no local, é como isso afeta a sua vida. Só para você ter uma ideia, eu lembro muito de uma paciente minha que chegou para uma consulta e jogou 10 cremes vaginais na minha mesa e disse: doutora, eu não aguento mais. Você é a minha última chance. Se você não conseguir me ajudar, eu desisto. Porque eu estou há 4 anos sofrendo e eu não tenho mais o que fazer, porque eu sinto que eu tenho vagina 24 horas. Tal era o nível de secura vaginal dessa mulher. Não era pela vida sexual, era pelo desespero em causa própria, ela não aguentava mais. E um outro caso de uma paciente com vida sexual, que a secura vaginal trazia o que para a vida dela? Dor na relação sexual, ou seja, o tecido fica tão fininho pela falta de estímulo, que algumas mulheres têm até sangramento. Se tem dor, se tem sangramento e ainda infecção urinária de repetição, o que vai acontecer com a sua libido? Vai despencar. Então você não tem vontade de ter uma vida sexual com o seu maridão, com o seu parceiro. E o que ela fazia nesse caso? Por todos esses sintomas, ela não estava orientada, ela não aprendeu, ela rechaçava o maridão. Mandava o maridão embora. Com o tempo que aconteceu, o maridão pediu o divórcio. Então, outro caso, seja de uma mulher sem vida sexual, seja de uma mulher com vida sexual, que o resultado de não tratar essa questão da secura vaginal foram desastrosos. Então entenda, é mais do que ter a secura, é o quanto que a secura interfere na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida conjugal, na sua vida social, ou seja, na sua vida como um todo. Você, por algo que muitos consideram que não é importante, e é muito importante. Tudo é importante em você. E o quanto que isso reflete, respinga, reverbera
na sua vida como um todo.